começar. Então, nessa ação penal 505, 606, 23, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado nesse processo na qualidade de testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Além disso, senhor Eduardo, consta no processo que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. É correto isso? Sim. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça, senhor Eduardo? Sim. O senhor pretende manter esse acordo? Sim. Senhor Eduardo, então também por força desse acordo, eu vou lhe advertir que o senhor tem esse compromisso duplo, então, com a justiça em dizer a verdade, e que se o senhor mentir, além do senhor responder pelos crimes de falso testemunho, o senhor também perde o seu acordo. Entendido. Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Bem. Isso aqui já foi questionado em outros processos, mas esse é um novo processo. Nós temos que perguntar novamente. O senhor tem conhecimento, durante o período que o senhor trabalhou na área internacional da Petrobras, você tinha conhecimento de um grupo de pessoas que se reunia para ganhar vantagem ilícita em cima de contratos daquela área? Sim. Pode falar um pouco sobre esse grupo? Quando eu fui para a internacional, em 2006, o diretor era o Nestor Severo. Foi quando eu tomei conhecimento de uma planilha em que havia distribuições de obras e participantes em recebimento de comissões. E posso dizer que na área internacional a regra do jogo era o pagamento de propina para obter contratos? Eu diria que não seria a regra de jogo, mas era usual. O senhor João Augusto Henriques tinha contato com a área internacional? O senhor conhecia ele? Eu conheci ele da Petrobras em outra época e voltei a ter contato com ele quando eu já estava na área internacional. Ele tinha alguma relação com esse grupo de pessoas que... Nesse primeiro contato, o primeiro grupo que eu falei ainda era gestão do diretor Nestor. Quando eu tive contato com o João Augusto, já era a gestão do diretor Zelada. E nessa ocasião, a primeira vez que tive contato com ele, foi para conversarmos sobre uma possibilidade de um negócio a ser realizado na área internacional. Que tipo de negócio? Era a contratação de uma sonda da empresa Vantage, Titanium Explorer, e que ele tinha interesse que isso acontecesse frente às necessidades que ele tinha de atender alguns compromissos. Que compromissos seriam esses? Conforme já foi falado, quer dizer, ele disse que ele teria feito o diretor Zelada com o apoio da bancada mineira e que por ter feito essa diretoria com esse apoio, ele tinha compromisso a cumprir junto a essa bancada. Esse compromisso seria ganhar recursos para distribuir para essa bancada? Sim. E esse João Henriques tinha ligações políticas com algum partido político, então? Nessa ocasião, ele me disse que quem apoiou ele foi o PMDB mineiro. O senhor acabou de falar, mas só para deixar mais claro, qual que era a relação entre Henriques e Jorge Luiz Zelada? Bom, eles se conheciam de muito tempo da Petrobras, tinham uma certa intimidade. Pelo que o João Augusto me falou, ele mesmo se candidatou a ser indicado pelo PMDB mineiro ao posto de diretor, mas como ele tinha tido problemas no TCU, devido a problemas da gestão dele quando diretor da BR, o nome dele havia sido vetado e pedido a indicação de outro nome, que ele teria então indicado o Jorge Zelada para diretor, nome esse que teria sido aceito. E esse nome do Jorge Luiz Zelada teria apoio do PMDB de Minas, o senhor declarou em seu depoimento, correto? Sim, sim. E a palavra final caberia ao senhor deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, sim, correto? Pelo que ele me disse na ocasião, que a indicação era do PMDB mineiro, mas que o deputado Eduardo Cunha era que que sacramentava a opinião, era uma opinião fundamental para
realizar a nomeação dele. O senhor João Henriques, o senhor disse em depoimento que ele mantinha influência em Sócrates José, assistente de Zelada, indicado pelo próprio Henriques, José Carlos Amigo, gerente da área internacional da Petrobras América Latina, e do próprio Jorge Luiz Zelada, que teria também contado com o apoio de João Henriques. Sim. Da onde que o senhor tinha essa informação? Bom, primeiro que ele tinha sido colega de turma, se eu não me engano, do Sócrates e do próprio Amigo. E eles foram nomeados pelo Zelada depois que ele assumiu. Satisfeito, excelência. A defesa tem perguntas. Boa tarde, senhor Eduardo. Muito rapidamente, qual o seu histórico? O senhor me desculpe, mas o senhor é defesa de quem? Eu sou advogado, meu nome é Marlos Arnes de Oliveira, sou advogado do senhor Eduardo Cunha. Pois não. Obrigado. Qual que é o seu histórico na Petrobras, de forma muito rápida? Entrei na Petrobras em 1978 como engenheiro naval, e passei por diversos departamentos lá, IP, engenharia, depois fui cedido à BR durante 2 ou 3 anos e voltei à Petrobras, onde eu encerrei minha carreira na área internacional. Na sua colaboração, o senhor confirmou que recebeu propina de Hamilton Padilha e que isso estaria relacionado à sonda Vantage. Positivo. Quanto o senhor recebeu e como que o senhor recebeu? Eu recebi através de depósito numa conta em nome de um offshore no exterior, e se eu não me engano foi a quantia em torno de $500 mil. O senhor lembra o nome dessa offshore? Está nos meus depoimentos. Okay. Eu teria que... O senhor conhecia há bastante tempo o senhor Hamilton, pelo que o senhor disse nos seus depoimentos. Não, o senhor teve... há bastante tempo, eu já conhecia ele há um tempo. O senhor fez outros negócios indivíduos com ele? Não. Enquanto o senhor foi gerente da área internacional da Petrobras, quem que foram seus diretores? Primeiramente o Severo, Nestor Severo, e depois o Jorge Zelada. Nesse contato que o senhor fez com o João Augusto, o senhor pode detalhar como que ele se deu, quando? Também consta dos meus depoimentos, mas eu vou tentar recapitular aqui. Acho que isso foi em 2008. Eu fui procurado por telefone pelo João Augusto, marcamos um almoço, e nesse almoço que começou a nossa conversa com relação a esse assunto dessa sonda, e foi que ele diz o João Augusto é uma pessoa, se me permite tecer um pouco o comentário aqui, é uma pessoa muito vaidosa, né? Uma pessoa que gosta de se gabar, de mostrar muito poder, muito influente, se julga uma pessoa superdotada, muito inteligente, e às vezes ele chega a ser até agressivo, mas nesse caso não, ele fez um approach comigo de negócio, dizendo, foi quando ele disse todos esses detalhes que eu acabei de relatar, que ele havia feito diretor, que ele tinha muitos compromissos a cumprir e que a área internacional era uma área que estava difícil de fazer negócio, ele sabia que tinha essa oportunidade dessa sonda e que tinha interesse então que esse negócio acontecesse com essa empresa Vantage. E aí que é a minha pergunta. Se eu entendi, o Hamilton Padilha informou que tinha um esquema, por assim dizer, na diretoria internacional. E o Padilha repassava dinheiro a um grupo político através de João Augusto. É isso que eu entendi? Quer dizer, só atropelou um pouco a sequência, mas em resumo é isso. Em resumo é isso. E aí é o que me importa. Quem que eram os políticos desse grupo citado pelo Hamilton Padilha? Nunca foi declinado nome nenhum. Quer dizer, o nome de políticos que eu ouvi foi esse, que era apoio do PMDB mineiro e que o deputado Eduardo Cunha, embora não fosse do PMDB mineiro, tinha uma influência nessa decisão. Só isso. Nesse ponto específico, tem alguma comprovação dessa versão? Não, a gente teve conversas em diversas ocasiões. A primeira foi nesse almoço, depois volta e meia ele me ligava, nós tomávamos um café ali no subsolo do edifício central no Rio de Janeiro, em que ele pediu uma atualização dos acontecimentos, mas não tem nenhum registro formal disso. Não. O ato de nomeação não passava, evidentemente, por um deputado federal. O senhor sabe disso? Com certeza não. A gente sabe que a nomeação sempre era feita pelo Conselho, mas também era sabido que para se alçar a diretora da Petrobras, se você não tivesse um forte apoio político, você não chegaria lá. Nesse assunto específico deste processo, que é a compra, que envolve o campo de Benim,
O senhor tinha conhecimento? Não, nenhum, inclusive não estava mais na Petrobras. Nenhuma participação. Não, não é da minha área. O senhor teve conhecimento, mesmo não estando mais na Petrobras, de que tenha havido alguma participação do senhor Eduardo Cunha nesse assunto de Benim? Fiquei sabendo disso através de jornais e depois das audiências aqui. Como ex-gerente da área internacional, não? Não. O senhor sabe se a Petrobras sofreu algum prejuízo com essa aquisição de Benim? Não posso dizer. Uma coisa que é importante para a defesa, essas suas opiniões que foram validadas, homologadas pelo juízo na sua colaboração, são opiniões pessoais? Ou, não, ou tinha provas cabais? Vou melhorar a minha pergunta. O senhor participou como um consultor da investigação em assuntos técnicos? Não estou entendendo bem a sua pergunta, mas eu também não entendi, doutor. Como que é a pergunta? A informação que ele prestava era uma consultoria para a investigação? Era uma opinião pessoal dele? A afirmação que ele falou foi do encontro do senhor João Henrique, que ele relatou o ocorrido. Isso. Qual que é a consultoria? Mas isso, nas justificativas que o senhor dá no seu depoimento, aqui não estou colocando em xeque a colaboração, mas a forma como o senhor se apresentou, o senhor trouxe provas? Não, doutor, aí o doutor tem que prestar a pergunta da objetiva. Não estou entendendo a questão. A forma que ele apresentou. Eu teria que transcrever. Eu posso manifestar? Eu peço que refaça de uma forma mais clara, doutor, porque eu não entendi a pergunta. Eu vou localizar na denúncia e já retomo. Era a última pergunta. Você apresentou documentos, isso? Isso, é nesse sentido. O senhor apresentou? Então pode perguntar. Você apresentou documentos do que exatamente? Nos depoimentos que ele prestou como colaborador, no que se refere ao assunto que envolve o senhor Eduardo Cunha, que envolve o senhor Hamilton Padilha, que envolve o senhor João Augusto e que envolve esse grupo político que ele menciona como grupo político mineiro de Minas Gerais, PMDB de Minas Gerais, se há algum documento. O único documento fornecido nessa lista que você elencou são os extratos bancários que comprovam o depósito do Padilha na minha conta. Nos meus depoimentos, na minha colaboração, eu nunca emiti opinião a esse respeito. Eu simplesmente descrevi conversas que eu tive. Eu não fiz juízo de valor de nenhuma das coisas que eu falei nesse caso da Vantage. Eu simplesmente repeti o que me foi dito pelo João Augusto, sem uma comprovação ou uma gravação dessa conversa. Está entendido. Obrigado. Certo. Os esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. Foi mais de uma reunião com o senhor João Henrique? Foram algumas, talvez uma meia dúzia. E essas afirmações que ele teria feito ao senhor, ele fez em uma única reunião ou fez em mais de uma? Não, ele repetiu em mais de uma. Como eu disse, a personalidade do João Henrique, ele é uma pessoa que gosta de se gabar, de mostrar influência. Embora se refira ao outro caso que já foi julgado, ele que ofereceu valores, comissão ao senhor, no caso da Vantage? Não, ele falou que eu seria procurado pelo Hamilton, que esse assunto seria tratado diretamente com o Hamilton. Mas ele, embora o Hamilton iria cuidar disso, mas ele ofereceu ao senhor? Sim, ele disse que teria uma participação para mim e que os detalhes dessa participação seriam tratados com o Hamilton Padilha. O senhor mencionou também na resposta ao Ministério Público, quando o Ministério Público perguntou se era a regra do jogo, o senhor falou que era usual esse pagamento de vantagens indevidas em contratos da Petrobras, é isso? Isso. E também era usual essa divisão de parte para agentes da Petrobras e parte para agentes políticos? Sim. E o senhor afirma isso com base em quê? Base nessas experiências que eu tive, tanto na época do Nestor, e essa pergunta foi dirigida especificamente na área internacional, tanto na época do Nestor, com os contratos que eu participei lá, como na época do Zelada, do único contrato que eu participei. O senhor, embora se refira àquele outro caso da Vantage, e o senhor já declarou isso, o senhor chegou a tratar esse assunto diretamente com o senhor Zelada? Já tivemos conversa sobre o assunto, sim. Sobre o assunto, estou dizendo a vantagem indevida. Sim. E ele
admitiu que estaria recebendo também? Ou... Ele, vamos dizer, não de uma maneira clara, mas disse que tinha interesse que esse negócio saísse dessa maneira com a Vantage, que todo mundo estaria contemplado. E o todo mundo, ele chegou a fazer a determinação de quem seria? Não, ele não entrou em detalhes. E ele também chegou a afirmar se também envolvia a área política? O senhor Zelada? Não, o Zelada ele nunca mencionou essa parte política. O senhor João Henrique chegou a fazer algum esclarecimento maior ao senhor a respeito dessa relação dele ou do senhor Zelada com o PMDB Mineiro ou com o deputado Eduardo Cunha? Não, diretamente com o deputado Eduardo Cunha não, mas com o PMDB Mineiro sim, como ele disse e reafirmou em outras ocasiões que, vamos dizer, havia feito o diretor Zelada, que essa indicação do Zelada teria tido o suporte da bancada do PMDB Mineiro, o que fazia que com isso ele tivesse compromissos assumidos a cumprir. Mas isso foi tudo que ele falou, ele não chegou a dar detalhamentos? Não, nunca detalhou. Mas ele afirmou ao senhor também, ou não ficou claro pela sua última resposta que o senhor deu? Ele também afirmou ao senhor que haveria o envolvimento do senhor Eduardo Cunha? Não, ele disse que a palavra final para a nomeação do Zelada, que era apoiada pela bancada mineira, precisava do apoio do Eduardo Cunha, senão talvez ele não conseguisse emplacar. Mas ele não especificou, naquela ocasião, diretamente, que o Eduardo Cunha participasse de alguma repartição de propina ou coisa assim, até porque na época ainda estava começando o negócio, não havia sido realizado. Mas na mesma ocasião ele afirmou que ele teria que atender compromissos políticos. Sim. Foi essa a expressão que ele utilizou? Usou praticamente essa, que ele tinha compromissos assumidos com a turma, com os políticos que deram apoio a ele, e que ele teria que atender a compromissos financeiros com essa turma. E ele chegou a dar algum maior detalhamento de que seriam esses compromissos financeiros? Não, ele não disse nem valores, nem as pessoas, disse apenas que estava com dificuldade de fazer negócio na área internacional, que não tinha saído um negócio e que ele não estava conseguindo cumprir os compromissos. Embora se refira ao outro caso da Vantage, como tem um texto que é a ser considerado, o senhor efetivamente, no caso da Vantage, tomou alguma providência que favoreceu a realização do negócio? Diretamente, objetivamente assim não, porque todas as ações, né, são validadas pela diretoria e pelo diretor. O processo da Vantage, se eu não me engano, havia uma consulta ao mercado para avaliação das sondas. Essa foi constituída uma comissão que emitiu um relatório e a Vantage entrou depois por solicitação do diretor. Ela havia procurado a Petrobras extemporaneamente, não teria sido incluída nessa avaliação primeira, desse relatório dessa comissão. E posteriormente a isso, então, foi solicitado que fosse incluído ela e mais outras duas empresas, que, se não me engano foi a Chain e uma outra, e elas participassem dessa avaliação. Então ela foi reanalisada e de uma certa maneira a avaliação foi conduzida para declarar campeão. Conduzida inclusive pelo senhor? Sim. Então o senhor agiu de certa maneira a favorecer a contratação da Vantage? Sim. Bom, eram só essas questões colocadas pelo juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa.